Você sabe que contrato de trabalho é um dos temas mais importantes para qualquer concurso e para o exame de ordem. A gente já falou disso em vídeos anteriores e no vídeo de hoje vamos falar sobre o contrato por prazo determinado, um dos temas favoritos da banca. Então vem comigo. Contrato por prazo determinado. Como o próprio nome diz, ele tem um prazo para chegar ao seu final. É o também chamado contrato a termo, quando o contrato de trabalho prevê uma data para ele terminar. Essa não é a regra. A nossa regra no processo do trabalho, no direito do trabalho, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, é o contrato por prazo indeterminado, que é a grande maioria dos contratos. Você celebra um contrato de trabalho, registra a data da sua admissão e ele não traz uma data para o término. Quando ele apresenta uma data para o término, é porque ele é um contrato por prazo determinado e a partir de agora a gente vai ver o que tem de mais importante sobre esse tipo de contrato. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês, como eu já falei, por ser uma exceção à regra, o contrato por prazo determinado, ele é exceção, ele deve ser escrito. Não está na CLT dizendo que ele deve ser um contrato escrito todas as formas de contrato por prazo determinado. Por exemplo, como no caso do contrato de experiência, que a gente vai ter um vídeo só falando sobre ele. Mas guardem isso para qualquer prova. Tudo que é exceção no direito do trabalho deve ser por escrito. A regra é que o contrato seja por prazo indeterminado. Logo, se o contrato é por prazo determinado, esse prazo final tem que ter previsão expressa escrito no contrato de trabalho. Agora, dito isso, vamos ver as principais características do contrato por prazo determinado, que, como eu falei com vocês, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, ele tem, a regra é que o contrato seja por prazo indeterminado. A gente tem um vídeo aqui também falando sobre todos os princípios do direito do trabalho e a gente falou que um deles é o da continuidade da relação de emprego. O que é esse princípio prevê mesmo? Que todo contrato de trabalho, imagina-se que ele vige até que o empregador coloque fim ao contrato de trabalho. O contrato de trabalho por prazo determinado ele é previsto no artigo 443, parágrafo 1º da CLT. Olha só o que diz o artigo. Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Bom, já adianto para vocês que a CLT não conceitua o que seriam esses serviços especificados, e de realização de certo acontecimento. É uma forma bem genérica que a CLT trata o tema, mas o mais importante é quando ele traz um termo certo, uma data prevista para o seu final. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, trazendo do artigo 443, parágrafo 1º, quais são os requisitos que a gente extrai desse artigo? Juntando com o parágrafo 2º da CLT, que diz que o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando. Ou seja, significa que, se não houver o preenchimento desses requisitos, o contrato por prazo determinado ele será inválido, já que o artigo diz que para ter validade. E qual é a consequência do contrato por prazo determinado ser inválido? A inexistência do contrato? Não. A consequência é que o contrato é por prazo indeterminado. Então, tudo que a gente vai ver na aula de hoje, se a lei estabelece um requisito e o contrato de trabalho por prazo determinado desrespeita, ele vai ser considerado um contrato por prazo indeterminado. Ou seja, o que perde a validade? O prazo final e não o contrato de trabalho. Muito cuidado com isso. Bom,
E no parágrafo 2º, então, do artigo 443, diz, repetindo, que o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. O que são serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo? É aquele clássico exemplo das fábricas de chocolate que naquele período que antecede a Páscoa tem um aumento de mão de obra. Também nas lojas de comércio, quando vai se aproximando as datas comemorativas, como o Natal, tem. Então, nesse caso, a gente fala de que a natureza justifica a pré-determinação do prazo. Vou contratar empregados com prazo determinado exatamente para aquela época. Ou, como diz também no artigo, a transitoriedade define a pré-determinação do prazo. A gente pode pensar, por exemplo, numa empresa que presta serviço somente naquela época. Então, é uma fábrica de chocolate que somente vende ovos de Páscoa e que só tem contratação de empregados num determinado momento, certo? Segundo requisito, as atividades empresariais de caráter transitório. Então, aqui você precisa estar atento. A diferença da letra A para a letra B. Aqui é a atividade empresarial que tem o caráter transitório. Aqui é o serviço cuja natureza ou transitoriedade. O que é transitório aqui? É o serviço. Aqui é a atividade. Então, é uma atividade que não tem durante todo o ano. E também o contrato de experiência. Então, repetindo aqui só para esclarecer. Quando o serviço é transitório, pensa no exemplo da mão de obra de uma empresa, de uma fábrica de chocolate, que aumenta a sua demanda na época que antecede a Páscoa. A atividade transitória é aquela cuja a atividade só funciona naquele momento, que é o exemplo que eu dei daquela empresa que só produz ovos de Páscoa e não funciona mais durante o resto do ano. E o contrato de experiência, que por ter uma incidência muito grande em prova, a gente vai ter um vídeo só falando de contrato de experiência, logo em seguida desse aqui você assiste ao próximo. Bom, continuando aqui então, as hipóteses do contrato por prazo determinado, que nós já falamos, né? Então, só repetindo para vocês agora de forma esquematizada. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Quando aumenta a demanda e precisa contratar mais pessoal, mas só para aquela época. Atividades empresariais de caráter transitório. A empresa só funciona naquela época do ano, ela não funciona não tem uma atividade contínua. O contrato de experiência e situações específicas em que a lei exige determinação de prazo. São alguns contratos específicos, como, por exemplo, o contrato do atleta profissional. O contrato do atleta profissional, por exemplo, do jogador de futebol, ele tem um prazo, ele obrigatoriamente, de acordo com a lei, ele é um contrato por prazo determinado. Então, se a lei determina que o contrato seja por prazo determinado, assim o será. Prazo para o contrato por prazo determinado também muito importante. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Qual que é o artigo 451? Está aqui embaixo para vocês. O contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo. Ou seja, vamos lá, voltando ao que a gente falou no começo da aula. O contrato por prazo determinado, para ser válido, precisa preencher certos requisitos. Se ele não preenche certos requisitos, ele não é válido. O que não é válido? O contrato ou o termo final? O termo final. A consequência é que o contrato por prazo determinado passa a ser um contrato por prazo indeterminado. E já vimos mais uma condição, que é o quê? O prazo máximo de
2 anos. Um contrato por prazo determinado não pode ser celebrado por um período maior que 2 anos, salvo a própria lei desse contrato específico, como o exemplo que eu dei do atleta profissional, que o contrato de trabalho vai ser por no máximo 5 anos. Alguns casos específicos trazem a própria lei a exceção à regra. A regra da CLT é que o contrato por prazo determinado tenha vigência máxima de 2 anos. Se ele tiver uma vigência maior, o que acontece? Ele passa a ser considerado contrato por prazo indeterminado. E ele pode ser prorrogado? Pode, uma vez dentro desse período máximo. Então, por exemplo, eu posso celebrar um contrato de 1 ano, sendo prorrogável, prorrogo dentro desse período por mais 1 ano. Está dentro dos 2 anos? Ok, válido o termo final. Eu faço um contrato de trabalho por prazo determinado de 1 ano e meio. Eu posso prorrogar? Posso, mas eu só posso prorrogar por mais 6 meses. Então, a prorrogação ela só pode ocorrer por uma vez dentro desses 2 anos. Caso contrário, o que acontece? O contrato passa a vigorar como contrato por prazo indeterminado. A renovação, como eu falei, ela pode acontecer, dentro do prazo do contrato por prazo determinado. Agora, vamos imaginar que excedeu, chegou ao fim o contrato por prazo determinado. Isso significa que eu nunca mais posso contratar aquele empregado por prazo determinado? Não, mas precisa ter um lapso. Por exemplo, eu contratei o fulaninho para trabalhar na minha empresa. Fiz um contrato por prazo determinado de 1 ano. Ao final desse 1 ano, renovei por mais 1 ano. Tá certo? Tá certo. Mas eu quero contratar de novo o fulaninho porque ele é muito bom. Eu posso imediatamente fazer um novo contrato por prazo determinado por mais 2 anos? Não. Eu tenho que esperar um tempo de 6 meses. Então, quando termina um contrato por prazo determinado e excedeu o limite ou prorrogou mais de uma vez, terminado esse prazo, eu tenho que esperar mais 6 meses para contratar de novo esse empregado. Se não, qual é a consequência? Você já sabe, o contrato passa a vigorar como contrato por prazo indeterminado. É isso que diz o artigo 452 da CLT. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu de execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos, ou seja, são casos genéricos que a CLT não determina que sejam serviços especializados, mas você pode imaginar, num caso concreto, um serviço especializado, por exemplo, contratado uma empresa de um empregado responsável como TI de uma empresa de, por exemplo, laticínios, né? É um serviço especializado. Ou certos acontecimentos. Houve, por exemplo, um motivo de força maior, uma chuva muito forte, aí precisou renovar o contrato de empregado que já estava terminando e aí renovou por mais um tempo para colocar em ordem tudo que, vamos imaginar, uma enxurrada carregou, certo? Então, só resumindo o que tem de mais importante aqui em relação a essa prorrogação. Imagina, por exemplo, que eu contratei um empregado aqui no dia 2 de janeiro de 2020. Contratei ele por 1 ano, por prazo determinado. Então, o contrato dele termina no dia 1º de janeiro de 2021. Eu posso prorrogar esse contrato? Posso, né? Porque ele tem a vigência pode ser prorrogado no máximo por 2 anos, certo? Então, eu posso prorrogar esse contrato até o dia 1º de janeiro de 2022, certo? Chegou aqui, eu quero dar continuidade a esse contrato. Eu posso? Não, não posso. Somente depois de um período de 6 meses. Aí, se depois de 6 meses eu quiser contratar de novo ele, por exemplo, no dia 7 de julho
de 2022 eu posso? Posso celebrar um contrato por prazo determinado a partir de 6 meses, sem problema nenhum. Então é isso que tem de mais importante. Lembra sempre, um contrato por prazo determinado, quando ele não cumpre algum dos requisitos, ele é considerado contrato por prazo indeterminado. E aí, quando acontecer a rescisão desse contrato de trabalho, qual é a consequência? Pagar todas as verbas rescisórias, incluindo aviso prévio, multa de 40%, todas as verbas rescisórias de um contrato por prazo indeterminado. Aliás, essa é a grande vantagem de se celebrar um contrato por prazo determinado, não ter que pagar algumas verbas rescisórias, como aviso prévio, multa de 40% do FGTS, mas isso a gente fala no vídeo específico sobre rescisão e término do contrato de trabalho. Agora, eu te convido, se você não é inscrito no canal, a se inscrever, compartilhar com quem você sabe que está estudando essa matéria, que vai fazer segunda fase do AB, primeira fase do AB, está estudando para concurso de TRT. Compartilha e a gente ajuda a divulgar conhecimento. Eu te espero no próximo vídeo falando sobre contrato de experiência. Até lá!